Olá, então hoje vamos falar um bocadinho sobre as interações e os seus efeitos, mais concretamente sobre as diferentes leis de Newton. Vamos abordar em primeiro lugar a lei da gravitação universal e a forma como dois corpos se atraem mutuamente através da ação de forças gravitacionais atrativas. Depois vamos dar uma vista de olhos na terceira lei de Newton, a lei do par-ação-reação. Depois a segunda, lei fundamental da dinâmica, e a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Vamos então ver agora a terceira lei de Newton. Parece que começamos ao contrário porque ela é a mais simples das três. A terceira lei de Newton chama-se lei do par-ação-reação e o que ela pretende dizer é que por cada ação há uma reação que se lhe opõe. Ou seja, se eu tenho, as forças atuam sempre aos pares, porque as forças resultam de interações. Então, entre dois corpos, se o primeiro sofre a ação do segundo, o segundo sofre a ação do primeiro. Estas duas forças que eu estou a falar são simultâneas, não acontece uma primeiro e depois a outra. Elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, basicamente, o enunciar da lei é quando um corpo A exerce uma força num corpo B, este corpo B exerce também uma força no corpo A com a mesma direção, a mesma intensidade, mas sentido oposto. A imagem aqui é um bocadinho alusiva a essa ideia. Portanto, há aqui no canhão uma força exercida sobre a bala para a expelir, a força que o canhão exerce na bala. Por outro lado, também temos a força que a bala exerce no canhão. Reparem que ambas têm a mesma direção, estão na mesma linha de ação, mas a força que o canhão exerce na bala é esta azul, aponta para um lado, a força que a bala exerce no canhão aponta no sentido contrário. As duas têm pontos de aplicação em corpos diferentes. Portanto, no fundo, quando nós vamos estudar as características das forças que constituem um par-ação-reação, temos de ter alguma cautela, porque elas têm de facto a mesma direção, têm a mesma intensidade, o tamanho deste vetor tem que ser igual ao tamanho deste vetor, têm sentidos opostos, mas isso não é suficiente para caracterizar um par-ação-reação. Elas estão obrigatoriamente aplicadas em corpos diferentes. A azul há de estar aplicada no centro de massa, por aqui o azul, vou ter aqui o centro de massa da bala do canhão, e esta a vermelho, está aplicada no centro de massa do canhão. Portanto, elas estão aplicadas em corpos diferentes, tal como há pouquinho estávamos a ver, elas as duas não se anulam, não podem anular-se, elas só se anulariam se estivessem aplicadas no mesmo corpo. Elas ocorrem também em simultâneo. Vamos ver como é que isto se aplica em alguns exercícios tradicionais. O exercício que eu escolhi, ou o primeiro exercício que eu escolhi para pensarmos aqui na terceira lei de Newton, retirei-o do Exame Nacional de Fisicoquímica do ano 2008, está na segunda fase. É um exercício rápido, diz que enquanto os astronautas Neil Armstrong e o Aldrin da missão Apollo 11 recolhiam amostras na superfície lunar, o seu colega Collins permanecia no módulo de comando em órbita à volta da Lua, como representado aqui na figura 1. Reparem, está aqui a Lua e está aqui o módulo de comando. Portanto, módulo de comando e a Lua aqui. Este tracejado pretende representar a órbita do módulo de comando em torno da Lua. A pergunta pede-nos, tendo em conta esta situação, seleciona o diagrama que representa corretamente as forças de interação entre o módulo de comando e a Lua. Como é que eu vou escolher? Reparem que aqui quer na opção A, quer na B, quer na D, tenho sempre duas forças, enquanto na opção B só tenho uma. Se as forças atuam aos pares, no fundo a opção B é a primeira a ser excluída, porque eu, para representar as forças de interação, tem que ter duas, obrigatoriamente. Portanto, esta vai logo embora. E depois, para escolher entre as restantes três, basta-me lembrar quais são as características dos pares ação-reação. Tem que ter a mesma direção. Em todas tem a mesma direção. Tem que ter a mesma intensidade. Isso já me permite excluir o A e o C, porque no A, a força que o módulo de comando exerce na Lua é significativamente mais pequenina do que a força que a Lua exerce no módulo de comando. Na opção C, tenho ao contrário. A força que o módulo de comando exerce na Lua é mais intensa do que a força que a Lua exerce no módulo de comando. Portanto,
Só estas duas já não cumprem as características do para-ação-reação. Elas estão aplicadas em corpos diferentes, mas não têm a mesma intensidade. Todas têm sentidos opostos nestas três, mas apenas aquela que corresponde à opção D cumpre todos os requisitos. Mesma direção, mesma intensidade, tamanho deste vetor é igual ao tamanho deste vetor, sentidos opostos, são atrativas, portanto têm que apontar uma para a outra, e estão aplicadas em corpos diferentes. Aqui a força que a Lua exerce no módulo de comando e do lado esquerdo a força que o módulo de comando exerce sobre a Lua. Este exercício é um pouco diferente. Tenho aqui um texto e que vem acompanhado de uma imagem. Eu encontrei isto na internet, mas eu já vi este exercício ou este género de problemas noutros locais, são bastante similares. O que é que diz? Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, então a carroça vai-me puxar. Como as duas forças estão na mesma direção, que é a horizontal, e devem ter a mesma intensidade, anulam-se. Por outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta chicotear-me que eu não vou arrastá-la, pois sei que isso é impossível. E aqui pedem-nos para ser um comentário. O que é que nós vamos dizer aqui? Isto é muito interessante, porque, reparem, eu sei que se vou pôr aqui o centro de massa do burro e vou pôr aqui mais atrás o centro de massa da carroça. Se eu pensar nestes dois corpos que estão a interagir, por um lado, o burro vai exercer na carroça uma força que o burro exerce na carroça, na expectativa de a fazer mover. Por outro lado, eu vou ter a força que a carroça exerce no burro para dificultar esse possível movimento. Mas estas duas forças estão aplicadas no mesmo corpo? Não estão. E não estando aplicadas no mesmo corpo, isso automaticamente implica que elas não podem anular-se. Portanto, esta ideia que ele colocou aqui, que anulam-se, é falsa. Portanto, como ambas as forças que realmente ocorrem estão aplicadas em corpos diferentes, não se anulam. Agora, elas formam um par ação-reação. Isso é verdade. Um par ação-reação. Portanto, elas têm de facto a mesma intensidade, têm igual direção, têm sentidos opostos e têm pontos de aplicação em corpos diferentes. Portanto, o burro tinha aqui algumas ideias corretas. Se ele puxar a carroça, efetivamente a carroça também vai puxar o burro. E as forças, estas duas forças, têm a mesma direção e também têm a mesma intensidade. Agora, como não estão aplicadas no mesmo corpo, não se anulam. Obrigatoriamente não se anulam. A ideia principal aqui. Portanto, o comentário devia andar à volta disto, explicar que ambas formam um par ação-reação, mas que não podem anular-se precisamente por isso, uma vez que os seus pontos de aplicação são diferentes. Este exercício também é tradicional, normalmente aparece onde tenham uma explicação da terceira lei.
vamos ler aqui, a primeira coisa a fazer é representar as forças que estão aplicadas no livro que está em repouso em cima de uma mesa. E depois pede para representar também os pares ação-reação dessas forças. Vou começar por representar aqui o centro de massa, um pontinho, para vermos o centro de massa do livro. Vocês podem escolher o centro de massa basicamente onde quiserem, assim, por norma, é comum aparecer no centro do objeto que nós estivermos a considerar. Vou colocá-lo aqui assim. Então, quais são as forças que estão aplicadas neste livro? Podem começar pela mais simples. Desde que eu tenha um objeto, eu vou ter sempre a atuar a força gravítica ou peso. Portanto, neste caso, esta é a força que alguém está a exercer no livro. Quem é que é esse alguém? É a Terra. Esta força existe devido à Terra. Agora, o livro não se afunda pela mesa adentro. E se ele não se afunda pela mesa adentro é porque alguém o impede. Quem é que o impede? A mesa. Então eu vou ter aqui a reação normal. Eu vou pôr RN, mas se quiserem podem pôr só N. Eu chamo-lhe sempre reação normal, que é a força que a mesa exerce sobre o livro. Se eu quiser representar os pares ação-reação destas duas forças, eu tenho de ter consciência quem é que está a exercer. E se por um lado a força gravítica é a força que o centro de massa da Terra exerce no livro, a reação normal corresponde à força que a mesa exerce no livro. Então, para eu representar os pares, eu tenho que ir buscar as forças correspondentes. Se eu desenhar aqui embaixo o centro de massa da Terra, este livro vai produzir um efeito sobre a Terra. Se há uma força gravítica, que é a força que a Terra exerce no livro, eu aqui vou ter a força que o livro exerce na Terra. Reparem que as duas formam um par ação-reação. Elas são atrativas. Por aqui assim um asteriscozinho. Estas duas formam um par ação-reação. Elas têm a mesma direção, têm a mesma intensidade, o tamanho deste vetor tem que ser igual ao tamanho deste vetor, têm sentidos opostos, esta aponta para baixo, esta aponta para cima, e têm pontos de aplicação em corpos diferentes. Agora, para a reação normal, se esta é a força que a mesa exerce no livro, eu tenho que ir ao livro e colocar a força. Eu tenho que ir à mesa, desculpem, e colocar lá, representar lá a força que o livro exerce sobre ela. Eu vou pô-lo aqui um pouquinho mais na lateral, mas eu devia colocá-lo em linha de vista aqui com o centro de massa do livro. Se eu puser aqui o centro de massa da mesa, no fundo, centro de massa da mesa, eu vou representar a força que o livro exerce na mesa, que corresponde ao par ação-reação da minha reação normal. Ok? Tenho aqui o meu segundo par ação-reação. Tenho atenção que eu só desloquei aqui para a lateral esquerda para ser mais fácil de se ver, mas eu devia ter alinhado aqui com o centro de massa do livro para ficar coerente. Eu deixei mais ou menos uma legenda, de maneira a que vocês depois possam ver isto mais facilmente, sem ser só com o som da minha voz. Portanto, o peso ou força gravítica é a força que a Terra exerce no livro, a reação normal, a força que a mesa exerce no livro. E depois, a força que o livro exerce sobre a Terra, que é esta aqui, que está com um asterisco, e eu chamei compressão à força que o livro exerce na mesa. Portanto, também é muito normal chamar-lhe, então, a compressão. Um C maiúsculo. E que tenham compreendido minimamente as 3 leis. Até breve.